Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, eu queria destacar dois principais pontos para vocês. Nós vamos fazer um vídeo explicando aqui o que foi trabalhado dentro da planilha, relembrando aqueles principais conceitos que nós trabalhamos dentro de sala de aula. E no segundo vídeo nós vamos falar a respeito da construção do parecer propriamente dito, ok? Então eu quero que vocês tenham em vista aqui o seguinte: análise sintética e análise das contas. Nós fizemos inicialmente alguns grupos dessas análises. No caso das análises sintéticas, é importante que vocês percebam quais são os grupos mais representativos e vocês podem ir lá na parte de direcionadores para verificar quais são os grupos mais importantes. Também pode ser avaliado o seguinte: análise vertical. Quais são os grupos mais representativos dentro do balanço patrimonial e dentro da DRE? Para a gente poder entender exatamente quais são aqueles grupos que nós devemos focar a nossa atenção, tudo bem? Então lembrem-se, toda vez que a gente for falar sobre esses grupos, por exemplo, aplicações interfinanceiras de liquidez, o que a gente pode pensar aqui, como nós fizemos dentro de sala? Nós temos aqui uma tendência de aumento a partir de 2015 e nós buscamos nas notas explicativas entender quais foram os fatores que influenciaram nessa tendência de aumento. E verificamos, dentro das próprias notas, que a aplicação em CDI foi a mais representativa nesses períodos e foi a que mais cresceu, como vocês podem ver aqui embaixo nos comentários, ok? Então essa linha tem que ser seguida para esses grupos importantes em termos de explicação desse comportamento. E claro, sempre importante a gente trazer informações de cenário de mercado, informações setoriais. Por exemplo, aquele relatório de estabilidade financeira que nós falamos do Banco Central e outras informações que estejam no relatório anual ou até informações que estejam em sites que avaliem a perspectiva de mercado, ok? Isso vai depender do tipo de empresa, evidentemente. A gente está trabalhando aqui com a Poupex, ok? Então vocês vão seguir essa mesma linha do que está colocado nesses quadros. E lembrem-se, esses quadros aqui que estão preenchidos, vocês vão pegar essas informações e depois vão digitar lá no parecer, para aqueles grupos que forem mais importantes em termos de comentários. Vocês vão chegar lá em relações interfinanceiras e vão escrever essas informações que estão aqui, lá naquele quadro que existe dentro do parecer, e depois vão copiar esses comentários para inserir lá, já com tudo isso que a gente veio falando aqui na explicação dessa aba que a gente está. Depois nós passamos para a análise das contas. No caso das análises das contas, nós temos uma perspectiva complementar. A gente está falando ali de grupos, de contas sintéticas dentro do balanço patrimonial. Vamos lá lembrar do que a gente está falando? Olha só, aqui no balanço patrimonial, percebam que nós temos esses grupos em negrito. Esses grupos em negrito especificamente são aqueles que condensam as contas logo abaixo. Então, nesse primeiro momento, a gente está numa perspectiva mais genérica ao falar dessa análise sintética, ok? E depois nós passamos para a análise das contas, para que a gente possa entender como se deu aquela movimentação, o que pode trazer a mais de informação para a gente. Sempre tendo em mente o seguinte: toda vez que nós falamos em análise horizontal, não podemos deixar de pensar na análise vertical concomitantemente. Não basta dizer, por exemplo, que nós temos aqui as 5 maiores variações, se essas 5 maiores variações, parte delas, não é representativo dentro do ano de 2017, por exemplo, na parte de ativo circulante e não circulante. Exemplo, como a gente discutiu em sala, qual que é o grupo que traz o maior número aqui, vamos dizer assim? Depósitos no Banco Central, traz uma perspectiva aqui de 1 bilhão. Esse 1 bilhão aqui teve uma variação de um ano para o outro de 51%, é isso que o quadro está dizendo. E aí a gente vai verificar que dentro do grupo das 5 contas mais representativas, ou dos grupos mais representativos dentro desse balanço patrimonial, nós verificamos aqui que depósitos no Banco Central está em terceiro lugar. Então, além de uma variação significativa, nós temos uma representatividade importante dentro do grupo. Então, nós temos que focar
nesse tipo de informação e buscar entender o que justifica essa variação. Por que aumentou esse 51% em 2017? Claro, sempre pensando em relação ao ano anterior. 51% aumentou em relação a 2016 nessa mesma conta, tudo bem? Essa ideia se repete para todos os grupos. Então, vocês vão colocar essas informações aqui e vão perceber que, no fim das contas, vocês vão ter muitos dados que podem ser já prontamente utilizados nas análises de vocês. Então, a ideia é facilitar. Vocês vão entender um pouco mais à frente que a automação de sistemas e que o processo, por exemplo, simplório de uma planilha dessa, a gente já consegue ter muita informação praticamente pronta e nós precisamos entender o que vale a pena mostrar para o interessado na informação e, mais do que isso, evidenciar para ele como de fato está a situação da empresa e se essa empresa realmente vinga, não vinga, se vale a pena colocar dinheiro lá, se vale a pena comprar essa empresa, enfim, uma série de informações que a gente pode tirar a partir dessa ideia, tudo bem? A mesma perspectiva vai se repetir aqui na demonstração de resultado, análise sintética e análise das contas. Nos dois casos, nós temos aqui insumos com parecer, insumos para o parecer, aliás. Então, ele está pegando toda aquela análise sintética, todos aqueles grupos e análise das contas, juntando tudo, e aqui você consegue ver de uma maneira mais ampla o que dá para ser trabalhado. E você vai ter a oportunidade de pegar esses dados, copiar e colar só valores, vou mostrar depois para vocês como é que faz isso, no Word, tudo bem? Então, a ideia básica aqui é construir as informações, aqui é uma síntese delas. Mesma coisa em demonstração de resultado do exercício, certo? Agora vamos aos indicadores, aquilo que nós conversamos em sala de aula. Os indicadores aqui, eu vou pedir a vocês, por exemplo, que indicadores de liquidez, eles já estão calculados, estão em verde aqui, já foi feito o cálculo em relação a eles. O que vocês precisam dizer nesse caso é o que significa esse 1.12, o que significa esse crescimento aqui em 2015 para 1.14, isso é relevante, não é? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o índice de liquidez geral. Ele está trabalhando com ativo circulante, realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante, mais o realizável a longo prazo. O que quer dizer isso? Qual informação é importante a partir desse número que a gente está visualizando aqui? E mais do que isso, esse comportamento que se deu aqui até 2017, o que eu posso entender disso? Então, esse fator é importante que vocês busquem saber o que é o índice, justamente para vocês entenderem que quando forem pesquisar uma empresa, por exemplo, do setor de comércio, vocês consigam perceber que essa empresa do setor de comércio tem itens específicos, por exemplo, de índices de acordo com a realidade desse tipo de empresa. Então pode ser que vocês encontrem coisas nunca vistas antes. Então vocês vão ter que buscar entender o que é que ele me gera como resultado e a partir daí vocês considerarem o que dá para ser feito, ok? Então a mesma ideia vai ser replicada para todos. Lembrando a vocês, nós temos já as fórmulas aqui que vão ser aplicadas e eu não calculei para todos os itens. Destaco a vocês que esses indicadores têm todas as fórmulas presentes do que vocês devem fazer. Exemplo, nesses indicadores de estrutura, nós vamos ter os dados. Em cima desses dados aqui, nós vamos poder avaliar o que é para ser considerado patrimônio líquido dividido pelo ativo total. Então, vocês vão buscar essas informações lá dentro, ok? Dos demonstrativos, para poder calcular esses valores. Deixa eu tentar achar aqui, por exemplo, o caso da rentabilidade de PL. Tem uma observação aqui na rentabilidade do PL. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, mas vocês precisam entender o seguinte. Vocês vão analisar o resultado líquido, que está lá na linha da demonstração de resultado, de cada ano, normal. Vou inserir a informação aqui, aqui e aqui. PL médio.
Esse dado específico desse indicador, vocês precisam do PL de cada mês, ou seja, vocês vão ter que entrar no balancete lá para verificar quanto que era o PL, ok? Então, pegando a média desse PL, vocês vão conseguir verificar qual que é o valor a ser inserido aqui nessa segunda célula, que seria a média desse PL ao longo do ano de 2014, ok? Essas informações eu vou passar para vocês a média de cada ano, tá? Porque senão vai dar muito trabalho pegar cada ano, são 12 meses de 4 anos seguidos, vai dar um pouquinho de trabalho entrar em cada balancete, ok? Mas eu vou mandar isso para vocês por e-mail, só para vocês entenderem como é que isso aí é feito. E a mesma ideia vocês vão replicar para os outros. Resultado de intermediação financeira dividido pelo ativo total. Novamente, lá, o resultado de intermediação financeira tem uma linha específica na demonstração de resultado, onde vocês vão inserir aqui e vão dividir essa informação, ok? Pelo ativo total. Vocês vão chegar a índices e é preciso entender o que esse tipo de índice aqui mostra e qual é a interpretação deles. Sempre lembrando do seguinte, os índices devem ser sempre analisados de acordo com o que compõe eles. Ou seja, vamos pegar um exemplo simples aqui para a gente trabalhar. Se eu estou falando de indicadores de liquidez, percebam que o ativo circulante, na medida em que eu trabalho com maiores aplicações de curto prazo, que estão dentro do ativo circulante, eu vou aumentar esse valor. Se eu aumento esse valor de uma maneira muito significativa, eu vou influenciar no resultado desse índice. Então a ideia é a seguinte, para a gente entender esses valores que estão aqui e saber como é que eles se desdobraram ao longo do tempo, é importante também saber que tipo de conta que mexeu demais no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. Teve uma grande variação? Esse tipo de informação que nós temos que buscar, porque aí a gente começa a perceber que determinados grupos são muito significativos para o aumento ou para a redução da rentabilidade da empresa. Então é uma espécie de análise simples de sensibilidade. O que é mais sensível para a empresa? É esse olhar que vocês precisam ter, tudo bem? Então, em termos de contextualização dessa planilha, é isso. Eu atualizei algumas informações aqui, direcionadores de receita e esse quadro básico, só para informar os resultados da empresa. Lembrando também a vocês o seguinte, levantamento de informações é preciso que vocês preencham isso daqui, porque vai ajudar vocês em relação a uma memória de cálculo e saber, evidentemente, o que vocês podem procurar em termos de informações. Tudo bem? Aqui vocês podem inserir de maneira bastante sintética, coisa como se fosse uma frase, de aspectos mais relevantes na visão de vocês. É importante esse poder de síntese, lembrando a vocês que eu vou passar um feedback para cada trabalho que foi entregue, ok? Então, com isso a gente finaliza o nosso primeiro vídeo em relação à planilha. Agora a gente passa para o relatório, o parecer que nós vamos montar. Um abraço para vocês e até mais.